Fala, senhores, tranquilo? Cadê na área? O vídeo de hoje é lidando com o luto, certo? É um vídeo pesado, vou ter que falar um pouco da minha história, mas a ideia desse vídeo é ajudar as pessoas que estão passando por isso, né? Como lidar. Não é uma receita de bolo, mas foi como eu fiz, né? Infelizmente já passei por isso. E é uma tentativa de ajuda, cara, tá? Não quero em nenhum momento, tá? Que alguém fale meus pêsames pra mim, ou coisa do tipo, ou meus sentimentos, ou tenha alguma pena, tá? Isso aqui não é um desabafo, não é um pedido de socorro, né? Porque eu preciso explicar, porque às vezes as pessoas confundem. É um vídeo para tentar ajudar os outros, e a forma que eu sei de ajudar os outros é contando como eu passei por elas, certo? Espero que ajude, espero que faça bem. Recebo muitas mensagens, infelizmente, sobre isso, e eu tô aqui para tentar ajudar, e essa é a minha mensagem, certo? É só o começo. Fala, senhores, tranquilo? Cadar na área. O vídeo de hoje é uma troca de ideia. Calma aí, desculpa. Esqueci de acender a luz. O vídeo de hoje é uma troca de ideia. É um vídeo que eu tô enrolando pra fazer. Que é um vídeo bate umas coisas pesadas, mas eu tô aqui pra ajudar vocês e, infelizmente, todo mundo deve passar por esse rito de passagem. E aí aqui eu queria deixar um pouco da experiência de como foi meu rito e como eu fiz para passar por ele, né? Como lidar com o luto. É disso que se trata o vídeo de hoje, né? Falei lá na frente. Eu sempre fui muito próximo dos meus pais. Eu trabalho com meu pai, né, e minha mãe desde os 9 anos. A gente começou trabalhando como camelô, né? E eu não fazia quase nada pesado, mas eu fazia parte de tecnologia ali, que meu pai e minha mãe não entendiam muito, então eu explicava como as coisas Aí proibiram vender certas coisas, só podia vender artesanato, aí a gente não pôde mais vender. Aí a gente começou a trabalhar na praia. Aí, primeiro ponto na praia que a gente parou, nego, na madrugada, destruiu o nosso ponto. A gente teve que mudar para outro, meu pai arrumou problema com todo mundo. A gente começou a trabalhar com bicicleta, aí depois de bicicleta a gente foi trabalhar com reciclagem. E eu e meu pai, cara, por mais que a gente sempre trabalhasse junto, eu tinha muito atrito com ele. Porque meu pai, ele era meu herói e meu vilão. Meu pai vacilava muito, né? E ele me ensinou que o homem tem que proteger a mãe, né? Pai se vira, né? Que ele protegia muito a mãe dele. Eu fazia a mesma coisa, eu protegia minha mãe, e aí eu volto e me brigava, e eu tive episódios assim de ficar 1 ano sem falar com meu pai, mais de uma vez. E quando ele ficou doente, a gente tinha voltado a se falar há 6 meses. E meio que a gente entrou num acordo assim, não escrito, né, porque meu pai não me obedecia, mas ele me ouvia. Que eu falava que eu não queria encontrar com ele bêbado. Eu falei, porra, não é possível, eu só venho uma vez na semana, uma vez no mês, e quando vem tu tá bêbado, e porra, é problema, é briga, não sei o que. Dá pra não ir, porque meu pai era um bêbado e meu pai era um sóbrio. E aí, né, eu briguei assim, e por acaso, toda vez que eu chegava lá, né, eu avisava antes, ele não tinha bebido. E eu já não morava em casa, já fazia uns 5 anos, uns 7 anos, né, eu saí com 19 anos de casa. Saí para ser soldado, depois eu era oficial, sempre morei no quartel, para não ter porque eu não voltava para casa. E Deus foi muito bom, assim, né, cara, porque a gente tinha feito as fases, a gente estava se encontrando no meu aniversário, foi no dia 27, e ele fez um filé mignon com batata frita, um dos meus pratos preferidos. E 14 dias depois, aí 3 dias depois, minha mãe me ligou dizendo que meu pai tinha ido fazer um exame do coração e descoberto que tinha uma artéria com 95% entupida, que era um milagre ele não estar morto. Aí fizeram um cateterismo nele às pressas. E aí eu voltei de férias, minha namorada na época teve uma briga de ciúme, né, porque eu queria ficar um tempo em casa e outras coisas, e eu fui sozinho pra casa, fui meio que assim sem falar com ela,
Assim, inicialmente meio brigado. Era uma garota muito boa, mas a gente tinha esse problema, assim, às vezes, falta de maturidade minha e dela. E quando eu cheguei em casa, meu pai, pós-cirúrgico, ele tava tendo taquicardia direto. Se sentia muito cansado. E ele tava tendo pico de infarto, de pouco em pouco. E aí levava pro hospital, e o hospital mandava voltar pra casa. Ah, não tá tendo mais infarto, então volta pra casa. Tipo, foda-se. E aí eu tive que bater na porta de uma porrada de lugar, meu irmão. Pedir uma porrada de gente pra nego dar um atendimento com dignidade pro meu pai. Eu ainda era cadete, então não tinha muito ainda habilidade de polícia. Eu me impunha, mas não sabia ainda fazer as coisas, não estava acostumado, né? Mas consegui, forcei as entradas e eu acompanhei, e foram 14 dias, né? E aí nesses 14 dias, cara, eu acho que eram 14 dias de férias que você tem na academia, né, do último ano. Eu acho que foi a oportunidade que Deus me deu. É a hora que eu começo a deixar de ser cético, começar a entender Deus. Entender assim, né, dentro da minha... aceitar melhor Deus na minha vida. Deus me deu a chance de fazer as pazes com meu pai. Então a gente trocou ideia, eu falei as coisas que eu não concordava, ele falava as coisas que ele vacilava, o que ele achava. E, né, ficava ali eu e ele. E foram assim 14 dias até que a gente conseguiu fazer a cirurgia dele. E aí, no primeiro dia depois da cirurgia ele tava bem. E, pô, cara, sabe, você luta, quando você vê o resultado, dá uma paz no coração. E um pouco depois, aí fui pra casa, e foi o primeiro dia que eu descansei, comprei minhas cervejas, tomei a cerveja com um amigo meu. Quando acordei de manhã, meu pai tinha morrido. E, cara, e eu fiquei fudido, cara. Eu fiquei fudido. Me senti culpado de ter ficado relaxado em casa. Me culpei por talvez não ter sido um filho melhor, por talvez não... por talvez não ter conseguido prover condições melhores. Me culpei de muita coisa. Cara, e aí eu acho que todo mundo que passa por isso, filho, vai sentir a mesma coisa, tá? A gente sempre tenta achar alguma culpa pra se martirizar, pra se bater. E aí, cara, como é que eu fiz pra lidar com isso? Foi o meu jeito, tá? Eu tive que ocupar. Aí eu ganhei 7 dias de licença pelo falecimento do meu pai, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto de 2010. Eu ganhei 7 dias de licença e, cara, o que eu fiz nesses 7 dias de licença? Meu pai reclamava de uma cerca lá que ele tinha que fazer e nunca fez. Minha casa não tinha muro, né? Minha casa era a única da rua que não tinha muro. Falei, cara, tô aqui, vou fazer essa cerca. Comprei um machado, comprei cerveja e fiquei. Bebia e derrubava a árvore. Bebia e derrubava a árvore. Bebia e derrubava a árvore. Derrubava a árvore, fazia tronco. Ia lá e fazia cerca. Eu dormia todo dia, ou bêbado, ou estourado de tão cansado que é pra ficar machadando até derrubar uma árvore. Esse foi meu luto. Tá, eu me ocupei. Também teve uma parada engraçada que, quando eu cheguei em casa do enterro do meu pai, um cachorro, um labrador, cara, me achou na rua e veio como se fosse meu. E quis me entrar pra dentro da minha casa e... labrador grande, cachorro de raça. Meu pai gostava muito de bicho, né, cara? E aí, eu emocionado ali, eu comecei a achar que era meu pai mandando bicho pra mim, pra me fazer melhor. E, cara, eu fiquei... E esse cachorro acabou virando meu. Foi através desse cachorro que eu fiquei amigo da Gabriela e a Gabriela cuidava desse cachorro também, porque ele ficava ali na rua, ele aparecia na rua ali às vezes, ela dava ração, aí eu ia dar ração também. E ele vinha atrás de mim, aí a gente começou a ficar amigo. Um ano depois a gente começou a ficar e depois namorar. Um ano e pouco. Cara,
O meu luto só pôde ser nesses 7 dias. Depois eu voltei pra academia. E aí, cara, quando meu pai morre, é um rito de passagem, porque agora toda a responsabilidade da minha casa é minha. Minha mãe viúva, sem emprego, meu pai não deixou pensão, meu pai não deixou reserva, meu pai não deixou economia, meu pai não deixou nada, só deixou dívida. E meu salário era de R$700. Minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela é obsessiva, então as coisas que ela quer do jeito dela. E ela ficava me cobrando as coisas, pedindo, e isso me deixava muito fodido. Eu meti um empréstimo, né? R$700 não tem como tu resolver o problema, né, cara? Mal me resolvia, aí eu meti um empréstimo, terminei meu namoro, porque por mais que era uma garota maravilhosa, se ela, por ciúme bobo, por possessão bobo, por imaturidade, ela não esteve comigo naquele momento, eu entendi que não era pra estar em outros. Uma garota maravilhosa, gosto dela, a gente conversa até hoje, eu torço por ela, quero o sucesso dela, mas eu talvez não era o melhor pra ela e talvez ela não fosse o melhor pra mim naquele momento. E eu decidi também me afastar também, ficar ali. Agora eu tinha que cuidar da minha mãe, eu tinha que cuidar da minha casa. Eu me irrito às vezes quando eu vejo esses coaches aí de vida falando com vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que a família que você constrói é uma responsabilidade que você escolheu ter, então você deve ter ela como prioridade. E a família que você veio, ela é uma responsabilidade dos seus pais, e eles deveriam ser. Mas eu não tenho como falar igual esses caras e virar as costas. Eu acho isso uma puta covardia. Então, o que eu pensei eu tenho que ser mais forte, eu tenho que dar conta da família que eu tenho e da família que eu vou ter. Ponto. Minha meta é essa. E aí, cara, relacionamento, tudo na minha vida foi por causa dessa meta. Mas a grande questão, cara, né, que eu contei essa história toda, é pra gente falar o seguinte: pô, como é que você superou o luto? Não foi fácil, tá? Quando você perde alguém que você tem... Ainda mais eu com meu pai, que a gente tinha altos e baixos, e isso tudo marca na nossa emocional. E quando vai embora, fica um vazio. É uma pessoa que ocupava muito espaço na minha vida, mesmo a gente brigando. Talvez até porque a gente brigava tanto. E aí, cara, né, no caixão dele eu fiz 2 promessas. Uma eu já cumpri, a outra eu tô cumprindo. E a grande coisa que me fez não desistir de tudo, porque é normal, cara, tá? Quando você passa por uma perda de uma pessoa que você se importa muito, sabe? Eu queria ter completado alguns ciclos com meu pai. Ter mostrado pra ele que o filho dele era bom, era forte. Que tudo que a gente passou eu ia vencer. Porque ele me criou. Trancos e barrancos. Mas foi ele que me criou. E não consegui. Mas o que eu tive na minha mente, eu acho que é o que você tem que ter. Cara, eu coloco na minha mente, independente de você acreditar ou não, de você ser cético ou não, eu coloco na minha mente que vai ter oportunidade da gente se encontrar. Lá na frente, quando a minha passagem também aqui acabar, e ela vai acabar, eu tenho na mente que eu vou encontrar as pessoas com quem eu passei. E aí, a grande pergunta que eu me faço é: eu vou ser o cara que depois que elas foram, virou um trapilho, mostrando que tudo que elas investiram em mim não valeu de nada? Ou eu sou o cara que quando encontrar com elas de novo, elas vão olhar e falar: caralho, valeu a pena todo o trabalho de ter esse moleque? Porque foi trabalho, cara. Pra eu ter nascido foi trabalho, pra me criar foi trabalho, pra me segurar as pontas, né, com uma vida caótica comigo, foi trabalho. E eu acho, e o jeito que eu levei pra conseguir superar o luto foi colocar lá na frente que a gente vai se encontrar. E aí, com certeza, vai
eu quero que me admire, eu quero que olhe e veja que eu completei os ciclos que eu prometi que eu ia completar. E isso me fez continuar lutando. Porque é natural que a gente perca o brilho. Eu quase, com as pressões da minha mãe, né, me dando umas atribulações, e de forma inocente, ela nem tem ideia disso. Eu me sentindo responsável por tudo aquilo, eu quase pedi para ir embora na academia, e teria sido mó idiotice. Porque tudo que eu resolvi foi porque eu continuei no meu emprego. Eu quase, né, eu fui o veterano sugão durante 6 meses. Meus bichos talvez não percebam isso. Né, aqueles que estavam lá, talvez eles não tenham percebido. Mas eu parei sabe, eu perdi um pouco daquele brilho, sabe, eu fiquei um pouco cinza. Eu só fazia o que eu tinha que fazer, sabe, eu tive que aturar uma superior lá que ficou puta, porque quando meu pai morreu, eu só tinha o telefone do comandante. Aí eu liguei pro comandante e falei, pô, cara, meu pai morreu, caralho, chorando aí. E o cara falou, meu irmão, esquece tudo, esquece academia, 7 dias em casa, depois que eu falei que eu não sabia como é que tratava as coisas, ele falou, esquece, foda-se, fica aí, vou mandar avisar lá os seus superiores. Eu só tinha o comandante dele, Coronel Quemento, muito sujeito homem. E pô, sabe, e nego confunde as coisas, sabe, e aí nego queria me participar, queria me participar porque eu falei direto com o comandante. Mas eu tava tão foda-se, cara. Eu até cheguei a falar com o aluno padrão. Falei, qual é o aluno padrão? Ó, o aluno padrão, né, deu mole. Outro cuzão. Enfim, mas eu tava foda-se, entendeu, cara? Meu pai morreu. Ser preso, ser solto, eu tava pensando até em desistir. Eu não tava me importando, sabe? E aí eu parei de sugar os outros, eu parei de atribular. Porque eu não sentia... Eu fiquei um pouco sem essa energia. Isso foi voltando com o tempo. Quando eu comecei a entender que se eu for encontrar aquela pessoa no futuro, eu não posso ter desperdiçado as fichas dela, de ter investido em mim. A obra dele, o fruto dele, tinha que ser algo bom. E aí, isso me renovou. Né? E eu consegui segurar a academia, me formei, fui pro batalhão, e pô, a vida seguiu. Eu como comprometi, eu fiz o Coesp, eu formei, fui o primeiro colocado. Ele não viu, mas tá lá, quando a gente se encontrar, o nome dele, um nome igual dele, né? Tá lá na parede. Eu, ele e meu filho temos o mesmo nome. Tá lá na parede. Primeiro colocado. E, cara, você vai passar por isso. Esses foram os meus fardos, tá, cara? E com certeza os seus serão diferentes. Serão outros. Mas se você entender, sabe, que é aquela pessoa que for... Que assim, cara, eu tenho filho hoje. Te digo de coração, cara. Se eu precisar morrer agora, Deus me botar aqui numa encruzilhada, eu saio vivo e meu filho tem uma vida merda, ou eu findo agora e meu filho vai ser um moleque próspero pra caralho, eu escolheria findar agora. Eu já vivi bastante, eu já fiz muito mais do que eu imaginava. Com certeza, o teu pai, as pessoas que te amam de verdade, elas querem te ver melhor que elas. E se eu sei que assim eu sinto pelo meu filho, eu tenho certeza que meu pai sentia isso por mim, minha mãe sente isso por mim. É claro que, pô, com as limitações de cada um, expressar, explicar como fazer, eles vão fazer, às vezes, de um jeito que a gente não concorda. Mas eles, com certeza, se eles te amam, eles querem. E aí, cara, se eu sei que meu pai me ama e ele quer isso pra mim, e ele lá na frente, a gente vai se encontrar, eu tenho que ter feito valer, pô. Tenho certeza que ele vai ficar muito mais feliz com você se ele souber que, porra, tu se deu bem, tu fez sucesso, tu foi o que podia ser. Porque é isso que um pai e uma mãe quer, cara. Então, assim, você que tá passando por uma fase dessa, filho, sabe, escolha um jeito de bancar seu luto. Banque, sabe, banque mesmo. Eu banquei lá meus 7 dias, só sofrimento, sabe, pra poder ocupar a cabeça, pra não deixar a cabeça... Porque se tu deixar a cabeça solta, filho, a cabeça, ela se perde. Então, assim, não recomendo beber, tá? Mas eu bebia e
eu bebia e eu trabalhava duro, sabe? Machadar, cavar buraco, fazer cerca, ficar com a mão toda cortada. É um jeito ali de autopunição também, de pedágio, penitência, eu não sei, cara, mas em verdade eu sei que hoje eu já estudei, né? Você exorda ali o teu cortisol através da atividade física, você libera ele através da atividade física, e a bebida, ela é único, ela é um neutralizador, né? Ela é tipo, ela causa uma analgesia de percepções e capacidades motoras. Tanto é que a bebida é uma das poucas coisas que te deixa em coma, né? Drogas te dão overdose, que é tipo, sacode tanto o sistema que ele pifa. Bebida não, é coma e morte. Então se você bebe demais, né, tipo morfina, se você usa demais, teu sistema autônomo vai entrando em falência. Mas ele também diminui a pressão na cabeça, por isso que muita gente recorre à bebida quando está estressado, para conseguir diminuir a pressão na cabeça. Né? É um jeito errado, mas é um jeito também que... Mas eu não sabia nada disso na época, eu só falei, cara, eu preciso deixar minha cabeça ocupada e, tipo, tirar um pouco dessa pressão. Aí eu bebia e trabalhava duro, sabe? E isso me resolveu no pior momento, que é os 7 dias. Tem uma passagem de Davi, que ele comete um pecado e Deus diz que vai castigar ele e um dos filhos dele fica doente. E aí ele se tranca ele vai pro quarto dele e fica 7 dias orando e jejuando. Não responde a ninguém, não fala com ninguém, só fica orando e jejuando, negociando com Deus. Quando o filho dele morre, as pessoas têm medo até de falar com ele, para avisar, porque ficou achando que ele ia piorar. E aí, quando o filho dele morre, ele levanta, tira as roupas que estavam, toma um banho, troca de roupa e come alguma coisa. E aí os soldados ficam... E ele fala, eu negociei enquanto pude. Quando não tenho mais o que fazer, Deus sabe de tudo. E nessa passagem, cara, é mais ou menos sobre luto. Ele já sabia que o filho dele ia morrer, né? Então ele passou aqueles 7 dias tentando negociar com Deus. Esses primeiros 7 dias, filho, esses primeiros dias, você vai apanhar firme. Vai parecer uma surra, entendeu? Mas vive ele, mas também quando passar o 7º dia, filho, a vida tem que seguir. Mesmo que seja fingindo, eu fingi que estava bem. O primeiro alívio que eu tive, eu te digo, foi com 14 dias, quando eu sonhei com meu pai. Eu sonho com meu pai até hoje. Meu pai é muito presente nos meus sonhos. A gente sonha, a gente conversa, às vezes ele me dá esporro, às vezes eu vejo se ele fala que tá bem, às vezes parece que eu esqueço que ele morreu, mas até hoje eu sonho com ele. Mas o primeiro dia que eu sonhei com ele me deu uma paz. Foi o primeiro dia de paz que eu tive, foi com 14 dias. E isso aqui eu não tô falando que é espírito, que é porra nenhuma não, tá, cara? Eu não tô querendo... Mas talvez seja uma reação do meu cérebro pra me dar paz, pra me dar conforto. Ele figura na imagem do meu pai, né? Tem um backup de memória grande do que como meu pai era, então não tô dizendo nada além disso, tá? Mas foi uma coisa que me confortou durante muito tempo. E você vai ter que achar as coisas pra você, filho. Só digo pra não parar. Tá? Se a gente entrar no luto e ficar nele, pensa assim, se lá na frente você encontrar essa pessoa, você acha que ela vai estar feliz como você escolheu reagir? Você acha que a pessoa que te ama quer te ver sofrer, quer te ver no flagelo? Cara, a pessoa que te ama, ela quer te ver bem, cara, ela quer te ver forte, ela quer te ver dominando esse jogo, ela quer te ver no melhor que você pode ser. Isso vai alegrar ela, certo? Você se autocomiserar, você se autoflagelar, além do luto, por isso, né? Porque você não consegue abrir mão dele, né? Você fica num pensamento às vezes que se parar de lembrar, se essa caneta que era dele eu jogar fora, eu vou perder minha memória dele. Não vai, cara. Se tu realmente ama, vai estar com você para sempre. Tem uma coisa na física quântica chamada entrelaçamento dos átomos. Ele pegou um teste, separou 2 fótons e jogou num tubo, né? Num tubo, aí tem lá o nome do tubo. 14 km de distância, 7 km para cada lado, né? Eles ficaram 14 km de distância.
E enquanto ele mexia num fóton aqui, né, provocava estímulos no fóton aqui, os movimentos, os efeitos desse estímulo nesse fóton refletia no outro fóton ao mesmo tempo. Einstein chamou isso de afastamento, como é que é? Movimento fantasmagórico, porque ele não sabia explicar. Porque o que a gente conhece como física é newtoniana. Ela é sobre as grandes... desculpa a palavra, mas tipo assim, as grandes coisas da física, né? As leis de Newton são sobre isso. A física quântica, ela meio que foi abandonada durante muito tempo, mas é ela que explica a bomba atômica, ela que explica uma porrada de coisa. E as leis de Newton não servem nela. As leis de Newton não servem na física quântica. As leis de Newton só servem nas leis newtonianas. As leis subatômicas, elas se funcionam diferente. E se tudo que temos aqui é átomo, e nós somos átomo, nós somos, se eu não me engano, a gente tem no nosso corpo 7 elevado a 10 catilhão, é uma porra assim, 7 catilhão de átomos no nosso corpo. Tudo que existe em átomo, né? Então, filho, todos nós estamos entrelaçados. Então você não precisa guardar nada material, você não precisa guardar nada físico, você não precisa guardar esse sofrimento para provar que ama essa pessoa. Você vai continuar amando, mas a vida vai seguir. E isso é um trem, filho. Alguns descem, alguns sobem, e o trem tem que continuar seguindo. A gente está nessa existência para aprender, para crescer, fazer ela da melhor forma, dar um sentido a ela, né? Esse mundo vazio, esse mundo escroto. Mas não deixa você levar porque assim, uma pessoa que te ama, se ela souber que na morte dela ela vai causar isso tudo, olha o sofrimento que ela vai estar tendo na existência dela, sabe? Pô, quando me for, minha família vai sofrer muito. Não, cara, tua família ela tem que sofrer e tem que seguir. Se você realmente ama as pessoas, você tem que querer que ela siga. E é isso que você tem que ter em mente, tá bom? Cara, é sobre isso. Um seguidor falou comigo sobre gestação, que eles perderam um filho na gestação. Cara, filho na gestação e filho criança, eu nunca passei, espero também não precisar passar, tá? Mas eu tenho uma coisa, né, que eu já tive que consolar alguns amigos, eu parei para refletir sobre isso. É que o seguinte, cara, esse mundo aqui é uma merda. Tá? Esse mundo aqui ele é selvagem, ele é covarde, ele é escroto, ele tem muita coisa ruim, sabe? Você vê casos de crianças violentadas, crianças espancadas, sabe? Coisas deprimentes, pessoas que só pensam em dinheiro, sabe? Tirando estudo, tirando comida de criança para ficar mais milionário. Sabe? Esse mundo é muito arrombado. E eu tenho certeza, cara, se esses pais que perdem estão sofrendo tanto, é porque na existência dessa criança, ela nem sabe que isso aqui é ruim. Ela acha que isso aqui é um paraíso, porque só recebeu amor. Ela nasceu ou foi concebida, porque pra mim, a partir do momento que o embrião ele reage ali dentro, ele é vida, pra mim, tá? Pode discutir aí, pode falar o que for, minha opinião é essa, enquanto eu tiver direito de falar, minha opinião é essa. Eu não sou a favor, não concordo com o aborto, e se quiser um dia a gente conversa sobre isso, mas é opinião minha aí. Então assim, a partir do momento que aquela vida é gerada e você tá ali lutando para dar uma vida melhor para ela, você tá ali depositando intenção positiva, depositando amor, depositando sentimento, aquela vida, cara, ela não sabe que esse mundo é ruim, porque você ou sua mulher não permitiram que a maldade chegasse até ela. E por mais que ela tenha ido embora cedo, precoce, isso eu tenho certeza que é uma dor tão grande que não tem nem nome, né? Tem órfão, tem viúva, mas não tem nome para pai que perde filho. Deve ser uma dor tão grande, cara. Mas tem pais que o seu filho nunca soube que esse mundo é ruim. O seu filho, né, ou filha, ele nunca soube o quanto essa coisa é ordinária e escrota. Por quê? Porque o pai e a mãe foram pessoas maravilhosas e os protegeu o quanto pôde. Tá? A gente não controla sobre as coisas da vida, a gente não tem como direcionar tudo,
mas a gente pode controlar as coisas que tá ao nosso acesso. E eu tenho certeza que se vocês estão nisso é porque vocês realmente amavam. E fique em paz por isso, fez o que podia. Fique em paz, é forte de falar, né? Mas se conforte por isso, né? Eu não posso dizer como lidar, porque graças a Deus eu não passei, mas meus sentimentos, tá? Todo mundo que perde alguém que ama dói, mas com certeza quem perde um filho é um peso muito maior. Mas imagine que o que seu filho vai querer de você quando você for encontrar ele lá na frente. Ele quer que você continue amando. A gente, cara, a gente às vezes quer se bloquear, né? Não quero ter porque eu tenho medo de perder. Mas, cara, você vai ter outros filhos e você vai ter a possibilidade de dar para eles também o que esse ia ter. E a sua vida vai ser maravilhosa. Não se pare pelas dores. As dores são necessárias, elas devem ser vividas, você não deve fugir delas, mas a gente precisa seguir, em ambos os casos. Tá? Então, esse vídeo aqui é uma troca de ideia, meio que é um desabafo, troca de ideia, é um misto, né? Mas é para tentar trazer para vocês um pouco das dores que eu senti, certo? Para que vocês consigam talvez trazer para de vocês e conseguir achar um caminho. Já aviso, eu não tô aqui para que ninguém sinta pena de mim nessa porra. Eu odeio que sintam pena de mim. Eu não tô aqui querendo que alguém fale, tadinho do cadáver. Eu odeio essa porra. Toda coisa que eu passo minha de dificuldade, alguma coisa assim, é para trazer uma lição. Eu tenho 1000 outras coisas, dificuldades que eu passei, e eu nunca vou falar. Porque eu não sei tirar lição delas. Enquanto eu não sei tirar lição delas, não tem para que falar. Então eu não tô falando aqui para ninguém chegar aqui embaixo e pedir meus pesos, porque eu fico puto com isso, né? Eu tô aqui para poder ajudar as pessoas. E como eu recebo muita mensagem, né, infelizmente, sobre perdas e lutos, esse é meu jeito de talvez tentar ajudar. Tá? Espero que contribua, espero que ajude. E é isso, tá? Coração em Deus. Se tudo está entrelaçado, existe alguma coisa maior disso tudo, regendo tudo, cuidando de tudo. Isso aqui é só um caminho. É só um caminho. Aposta de Pascoal. Vive em Cristo e terá uma vida digna. E se morrer e lá tiver, o paraíso terá ganho tudo. E se lá não tiver, você continua ganhando, porque ter uma vida digna é uma vida que se vive em paz, certo? Não tem derrota nessa vida. Então, tenha uma vida digna, tenha uma vida que você admire, tenha uma vida que você, quando encontrar as pessoas que você perdeu, elas fiquem felizes em te encontrar. Não deixe que a dor te controle ou te defina, tá? Ninguém que te ama quer isso de você. E é isso. Vamos continuar.